meu sonho é ser jogador de futebol. Quando eu crescer, eu vou ser uma fadinha do dente. Quando eu crescer, eu quero ser veterinário. Meu sonho é ser uma atriz. Meu sonho é ser médica de pessoas. Meu sonho é ser corredor igual Usain Bolt. O sonho é uma visão futura, né, de algum objetivo, de algo que você queira realizar na sua vida. Porque muitas vezes as pessoas confundem sonhos, né, com um sonho noturno, um sonho do sono, mas especificamente esse assunto é uma visão futura de algo que você planeja ou espera que aconteça na sua vida. Eu sou o Eduardo Lages. Meu nome é Marina Capretivec. Meu nome é Diego Ramos Laos. A importância do sonho para o ser humano é justamente um instinto de preservação. A gente precisa realmente planejar coisas. A nossa primeira fase, né, que a gente chama de inteligência primária, isso não fica muito bem resolvido. Por isso que a gente se mete em muitas confusões, a gente se machuca, a gente se mete mesmo em situações que você não consegue às vezes sair, porque não houve um planejamento. Eu, particularmente, acredito que é mais por um instinto de preservação que a gente começa a sonhar. Esse sonho começa em 2011, quando eu me dei conta talvez da transformação do bairro e não existiam mais tantas casas, muitos prédios, aí consequentemente muito mais gente morando no bairro e eu conhecendo menos gente, porque você passa a não ter contato direto com seu vizinho quando tem 400, 200, sei lá, 50 famílias morando do seu lado. Esse sonho de trabalhar com cinema, ele foi meio que se alterando conforme eu estava na faculdade, começo da faculdade e tal. No começo eu tinha esse sonho de trabalhar com cinema. Eu ainda não sabia que o Pipoca de Pimenta ia ser realmente esse sonho concretizado, que eu realmente ia poder viver disso, né? Eu fui tem todo esse tabu, por exemplo, o Pipoca de Pimenta é um site, né? Como que você vive de um site, né? Então, um jeito que eu achei de atrair as pessoas pra rua foi colocando um pouco da minha paixão, que eu adoro plantas, nos canteiros da minha rua primeiro, né? Então, daí eu passo a conhecer um pouco mais de gente com isso. Desde pequeno eu sempre me atraí muito pelos livros, mas eu não tinha oportunidade de ter contato. Minha família, meus pais nunca foram leitores assim e tudo mais, então demorou para eu ingressar nesse mundo dos livros, mas quando eu entrei não saí mais. Quando eu comecei a trabalhar na assessoria da Fox e da Sony, eu comecei a entender como que era esse mecanismo dos sites, porque eu tinha que entrar em muito contato com sites da área e tal. E aí eu comecei a ver que, poxa, o meu site podia realmente ser não só um hobby, mas conseguir me manter com ele, né? Ser um escritor virou um sonho para mim
quando eu me aprofundei mais na questão da literatura e comecei a admirar vários artistas. Então eu queria dividir com o mundo a minha experiência da mesma maneira como eles dividiram. Então eu vi que ali era o espaço que eu queria atuar. Hoje, eu além de ter o Pipoca de Pimenta, que é o grande sonho da minha vida, é transformar ele num portal realmente maior do que ele já é, assim. Claro, o Pipoca de Pimenta não é enorme, não é muito grande, mas ele tem um espírito muito grande e ele é bastante novo. Então, para a idade que ele tem, ele é um site com bastante já credibilidade e tudo mais. Então, para mim, isso é um sonho já realizado. As pessoas começam a sonhar a partir do nascimento. O que acontece é que só depois dos 2 anos de idade é que você organiza isso e consegue expressar verbalmente. Mas é como eu digo, o planejamento, o sonho já existe anteriormente a isso. Então eu diria que a partir do nascimento você já começa a ter planos, né? Não verbalizados, mas que te dão a noção, por exemplo, você estar com fome já é um plano, né? De provocar um choro, um barulho, algo que chame a atenção para que alguém acabe suprindo a tua necessidade. Fui com meu namorado no cinema, assisti uma comédia, e antes do filme começar eu comecei a chorar demais, falando assim, ai meu Deus, eu quero viver aqui dentro e tal. E aí eu saí, cara, chorando do cinema, era uma comédia. Eu saí chorando, cheguei em casa e falei, pai, cara, não dá mais, eu preciso trabalhar com cinema, é o que eu quero, é meu sonho, eu preciso realizar isso. E aí ele, com um sorriso aqui, falou, Má, eu sabia que era isso que você queria, que era isso que você ia, no fim, decidir, mas eu precisava que você tomasse essa decisão. Mas eu já sabia que era isso que você ia decidir. Quando eu ainda trabalhava na agência de publicidade, eu comecei a cada vez mais me distanciar desse lado, assim, da criação do ponto de vista mais corporativo, em agência e tudo mais. Comecei a me afastar da questão toda do trabalho, dos meus colegas. Então eu fui abandonando isso a cada dia e me aproximando mais da escrita. Eu passava os meus horários de almoço todos os dias escrevendo no meu computador. Então quando eu já tinha escrito o meu livro inteiro, escrevendo só nos horários de almoço, eu percebi que ali não era mais lugar para mim, que eu tinha que arrumar um jeito de tornar real isso que eu tinha produzido. Eu nasci na Vila Madalena, eu vi toda essa transformação, talvez por isso esse incômodo de transformar o bairro em uma coisa que eu tenha vivido antes, porque todo mundo brincava na rua, a rua era de barro, pulava amarelinha, corda, esconde-esconde, sei lá, brincadeiras bem tradicionais de rua, assim. Então eu acho que resgatar um pouco disso tudo é favorecer que as pessoas voltem a habitar a cidade. Nem sei se isso pode ser um sonho vivido lá atrás e eu resgatei de outra forma. Então eu pensei, mas eu vou mandar isso para uma editora e aí eu vou mandar por vários anos e eles vão me recusar, como eu vejo todas as pessoas que tentam, relatando essa grande dificuldade que você tem para conseguir publicar um livro. Então eu pensei, o que eu vou fazer? E aí eu tive a ideia de ir para a rua e vender meus livros lá, porque eu enxergo a publicação independente não como um meio para você depois chegar numa editora, sabe? Eu vou imprimir 100 livros aqui e mandar para várias pessoas influentes, para pessoas que trabalham em editoras, e aí quem sabe eles vão gostar e aí eles podem publicar o meu livro. Não, eu quero enxergar a publicação independente como um meio sustentável mesmo de ser o meu trabalho. Quando os pais estão ali de braços abertos, chegando e falando, faz o que você acha que vai ser o melhor para você, é muito gratificante, né? Não é todo mundo que tem essa sorte, né? Na Grécia Antiga, existe uma profissão chamada paracaleus. Os paracaleus eram, na verdade, incentivadores de sonhos. Eles eram contratados para incentivar as pessoas a sonhar. Então você vê como é importante ter alguém do teu lado, às vezes falando, vamos lá, você consegue, né? O que você pretende da sua vida? Na verdade, os paracaleus, eles faziam as perguntas certas a essa pessoa e isso estimulava a imaginação, que é da onde vêm os sonhos e os planos, para que elas pudessem concretizar isso.
Minha mãe é um ponto muito forte, né, dos meus valores, né, do que eu me tornei como pessoa, como homem, como cidadão. E antes de começar o Flores no Cimento, antes de começar intervenções de orquídeas, antes de sonhar talvez, eu me lembro que a primeira vez que eu saí na rua para plantar foi porque eu queria mudar o caminho da minha mãe para o trabalho. Porque minha mãe trabalha de segunda a segunda. Foi, pô, que chato, né? Ter que sair de casa todo dia, fazer o mesmo caminho, e daí eu comecei a mudar o caminho dela de alguma forma. Os meus pais e a minha família, quando eu tive a ideia de ir pra rua e escrever, eles a princípio não me apoiaram assim muito. Eles tinham bastante receio, porque eu trabalhava numa agência de publicidade e cursava o curso de design. Então tinha uma certa uma segurança maior, né? E eu entendo assim da parte dos meus pais esse receio todo, mas quando eles viram que a coisa estava dando certo, assim, que eu conseguia me manter, aí sim eles me deram todo o apoio, assim. Eu me considero uma pessoa bastante sortuda, porque eu tive muito apoio dos meus pais, assim, muito apoio. Eu não tenho do que reclamar. E tive muito apoio do meu namorado, dos pais do meu namorado, assim, foi assim, um clã que me ajudou muito para eu ir atrás desse meu sonho, que sempre foi trabalhar com cinema. Que inclusive foi muito da época que eu tinha síndrome do pânico, porque os filmes me ajudavam muito a sair daquela vida que eu estava tendo tão tenebrosa, né? O sonhar contribui para a saúde porque ele está ligado intimamente à imunidade. Então, é óbvio que quem tem o hábito de sonhar, ele consegue melhorar a sua imunidade, a sua autoestima, que a gente falou. O que é que acontece muitas vezes? A pessoa que não sonha, ela não tem como estimular a parte hormonal dela, né? A parte da serotonina, da endorfina. Então, ela começa a ter uma degradação da própria saúde. É nítido isso, né? A gente vê muito relacionado à depressão. A gente acha que a depressão é uma doença apenas emocional, mas não, ela também é fisiológica, porque ela tem alterações, né, hormonais que muitas vezes são provocadas pela falta do sonho. Hoje a gente está vivendo uma realidade muito dura, que é o aumento do suicídio. Esse aumento do suicídio está relacionado à falta dos sonhos, falta de objetivos, falta de planejamento ou de planos para a própria vida. Então a gente percebe o quanto isso pode interferir, sim, na saúde do ser humano. Eu fui diagnosticada quando eu tinha 12 anos e foi uma época bastante difícil, porque naquela época ninguém sabia direito o que era isso, né? A depressão, a síndrome do pânico, todos esses problemas psicológicos, eles vinham sempre como um tabu, né? Então foi bem difícil naquela época a aceitação, a minha própria aceitação em relação a esse problema. A depressão e a falta de sonhos, elas têm uma relação, muitas vezes química, pode acontecer, outras vezes emocionais mesmo. O que costuma acontecer é que as pessoas confundem depressão e tristeza profunda. A tristeza profunda, ela tem os mesmos sintomas de uma depressão, porém não tem os efeitos fisiológicos, quer dizer, não há uma falta de serotonina ou de algum outro hormônio relacionado ao prazer. Então, o que acontece nesses casos da falta do sonho? Cria-se uma falta de perspectiva, você não tem nenhuma perspectiva. Você cria expectativas, essas expectativas muitas vezes te levam a um quadro de ansiedade. Um quadro de ansiedade não tratado pode sim decorrer em uma depressão, onde a pessoa realmente se torna desanimada. A própria palavra desanimada já diz sem alma, né? Desânimo, sem alma, sem vida dentro de si, porque ela não se consegue projetar no futuro. Eu acho que as pessoas que, assim como eu, sonham ou têm uma necessidade de se expressar, de escrever ou de trabalhar com a expressão,
que eu falaria é que você tem que correr muito atrás e tentar arrumar meios alternativos, porque todo mundo fala, no Brasil a arte não tem espaço, no Brasil não dá para você viver da arte, no Brasil tal. E não é mentira, é verdade mesmo. A gente não tem uma estrutura no Brasil que possibilita que os artistas simplesmente cheguem, façam o seu trabalho e tenham uma carreira de sucesso e que consigam se manter com isso. Então, no Brasil, eu acredito que seja vital que os artistas quebrem um pouco a cabeça pensando em como eles mesmos podem viabilizar o seu trabalho. Então, assim, o meu caso foi, a minha história foi essa. Eu olhei o ambiente tipo da literatura nacional, eu vi que ninguém estava conseguindo viver disso e eu pensei, nossa, como eu vou fazer para conseguir viver disso? E eu tive a ideia de ir para a rua. O que eu falaria para as outras pessoas é que não se limite a fazer só o seu trabalho artístico. Você tem que, em algum nível, ser um camelô de você mesmo. Eu sei que eu levei isso um pouco ao pé da letra demais, mas em algum nível todo escritor ou todo artista no Brasil tem que ser um pouco camelô de si mesmo. Dar um pouco a cara para bater. A diferença entre fé e esperança. Bom, para mim, a esperança deve ser a primeira a ser morta, a paulada, eu costumo dizer isso para quem me conhece. Por quê? Porque a esperança é um sentimento, não é uma virtude, e por si só ela pode paralisar a vida de alguém, estagnar realmente a vida, a carreira, enfim, de uma pessoa. A fé já é algo muito mais profundo. A fé é o desejo, a esperança é a vontade. A esperança pode tornar uma pessoa negativa porque ela traz com ela 3 sentimentos que passam despercebidos pelas pessoas por acreditarem que a esperança é um sentimento nobre, é um sentimento que nos realiza. E quais seriam esses sentimentos, né? Primeiro, a pessoa se torna ignorante, porque a partir do momento que você espera por algo, significa que você não tem aquele algo e nem sabe se vai ter. Então, a gente começa a imaginar que uma pessoa que espera por algo, que não sabe se um dia vai ter, sequer se existe ou se será possível, ela não sabe e não tem certeza de nada. Então, ela se torna ignorante. Ela se torna impotente diante da esperança. O que eu falaria para uma pessoa que tem um sonho e não concluiu ainda? Eu vou tentar não ser clichê. Tentar falar algo que não seja clichê. Apesar de ser um pouco... É aquela coisa, né? Você não pode desistir. Porém, não adianta só não desistir. Você precisa ter a determinação suficiente para encarar algumas coisas, sabe? Então, você observar, você ir atrás de pessoas que estão naquela área. Isso é importante. Não adianta você só sonhar e você ficar esperando as coisas acontecerem. Você realmente precisa batalhar para isso, senão elas não vão acontecer. Não importa o que você precisa ir atrás mesmo. E quando ir atrás não é só falar, poxa, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, é encontrar pessoas que conseguiram realizar o que você quer, que estão na área que você quer, que de repente possam te ajudar. Porque não adianta você só sonhar e você não ir atrás disso. É um exemplo que eu sempre dou, é o do ponto de ônibus. Falo, imagina você perdido em algum lugar, querendo voltar para sua casa, com fome, com frio, desesperado, né, sentindo dores, andou demais e tal. De repente você vê um ponto de ônibus. Hoje em dia é fácil identificar um ponto de ônibus, que tem uma cobertura e tal. Na minha época não era fácil assim. Na minha época era um pauzinho pintado de branco e azul e você supunha que ali fosse um ponto de ônibus. Pressupunha-se também que passaria um ônibus que te levaria para casa. E eu vou para lá com muita esperança, mas ignorante, porque eu não sei se vai passar o ônibus que me leva para casa, se aquele ponto de ônibus é ativo, né? Então estou ignorante e aí chego lá no ponto de ônibus totalmente esperançosa. 5 horas depois, meu ônibus não passou nenhum outro meio de transporte, eu começo a me sentir enfraquecida, impotente e chateada, né? Eu falo, poxa, eu vou resolver essa situação.
Eu vou sair daqui, eu vou pedir uma carona, eu vou a pé, eu vou fazer algo para mudar a minha atual situação. A coisa acontece de um modo que me enfraqueceu, que eu não tenho condições de sair, condições emocionais para sair do ponto de ônibus. Eu falo, poxa, se eu já estou aqui há 5 horas, vai que eu saia e esse ônibus resolva passar. Por continuar ignorante, eu me enfraqueço, perco potência de atitude e não saio. Aí passado mais lá 2 horinhas, já são 7 horas esperando algo que eu não sei se existe, né? Sem coragem, sem força para sair do local. É óbvio que o próximo sentimento é tornar a minha vida casta, uma vida sem prazer, sem alegrias. Ninguém em sã consciência fica 7 horas esperando por algo que não sabe se vai existir e continua feliz e continua alegre. Então, esta é a pegadinha da esperança. Todo mundo que tem um sonho, ela tem que acreditar na realização dele e, acima disso, ela tem que planejar, sabe, a realização desse sonho. Porque, às vezes, a gente sonha muito estaticamente. Eu acho que a gente tem que viver o nosso sonho e correr atrás dele e ir pra cima mesmo. E como que eu vou resolver tudo isso? E, às vezes, o nosso sonho é o sonho de mais pessoas, né? Então, eu acho que às vezes a gente guarda o nosso sonho pra gente, né? A gente fica vivendo sozinho o sonho. Eu acho que quando você coloca pra fora de você, pode ser o sonho de muita gente. E aí você ganha força e aí fica mais fácil de realizar tudo isso. As pessoas que realizam sonhos são pessoas que têm fé. Porque na fé exige-se coragem. Você acreditar em algo que você não tem a necessidade de ver, precisa de muita coragem. Já não acontece na esperança. Na esperança a gente se acomoda. Na esperança o sentimento que está por trás é o medo. Medo de ir além, medo de fazer algo para mudar a situação. Então eu entrego isso à esperança. Vamos esperando que a coisa melhore, que o ônibus passe, que alguém me dê uma carona, enfim. Mas me impede de agir. Então essa é a grande diferença. Os sonhos, eles realmente estão ligados à fé. Todas as pessoas que realizam seus sonhos intimamente têm fé. Não estou falando da fé religiosa, estou falando da convicção que move o ser humano quando ele se planeja, quando ele cria um sonho. Ele não espera acontecer, ele vai lá e faz acontecer. Enquanto a gente sonhar sonhos individuais, a gente nunca vai privilegiar algo coletivo. E se nunca nada coletivo for privilegiado, a gente não vai transformar nada. A gente vai transformar uma bolinha, que é a gente. E aí isso para o mundo... Lógico que os sonhos individuais, eles são super importantes, sabe? Os sonhos pessoais. Mas eles tornam-se possíveis e mais palpáveis se a gente pensar num coletivo maior. Sonhar é a mesma coisa que existir. Eu não consigo imaginar uma pessoa que viva sem um sonho. Meu maior sonho é realmente poder desconstruir ideias mirabolantes que se criaram a partir de felicidade, como se felicidade fosse algo que a gente compra na esquina. A própria palavra felicidade vem do latim antigo, que significa felix, fecundidade, produtividade. Então é isso. Acho que o meu maior sonho seria que as pessoas pudessem fecundar, sabe, o sentido da sua própria vida. Que pudesse realmente realizar ali essa última busca de um ser humano, né? Que é a felicidade. Que ela pudesse entender isso, que a felicidade não está em nenhum local. Que a felicidade está realmente no que ela dá sentido, do que a pessoa faz com a sua vida, que é fecundar. É isso que o ser humano não tem feito. O ser humano hoje, ele tem fome, mas não é capaz de fazer um arroz para comer. Eles estão só idealizando coisas e não estão realizando. Então acho que o meu maior sonho é ver as pessoas com a mão na baça, realizando, né? Fecundando pensamentos, sonhos e desejos. Nós sabemos que a vida é o que nós temos de mais precioso. Podemos compará-la a um livro com início, meio e fim. E no decorrer desse ciclo de vida, plantamos sonhos que nos motivam a viver. Regamos esses sonhos com fé
e com nossos esforços fazemos com que ele cresça e dê frutos, porque para sonhar basta existir.